Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai ver as técnicas de fatoração, ok? A gente vai estudar o que é fatoração e conhecer aí 6 casos para se fazer a fatoração de um dado polinômio. Então, bora comigo para a aula. Vamos falar agora sobre técnicas de fatoração, ok? O que é fatorar, né? No caso dos polinômios, fatorar um polinômio é escrevê-lo como produto de dois ou mais polinômios. Ou seja, a gente vai pegar uma expressão polinomial e vai conseguir escrevê-la como uma multiplicação de dois ou mais polinômios, certo? E para isso a gente vai ter aí disposto para a gente, né, dispostos 6 casos de fatoração. Ok? Então fiquem atentos para os 6 tipos de caso, para que quando aparecer você saiba que caso usar. O primeiro caso é o caso fator em evidência, certo? O que é o fator em evidência? No seu polinômio que vai ser dado, vai existir um certo termo que vai estar ali repetindo em todos os termos, ok? Então a gente vai procurar esse fator em que a gente vai colocá-lo como evidência, certo? Quais são os passos a seguir? O primeiro passo é decompor o polinômio. Então a gente vai pegar cada termo e vai decompor em fatores. E o segundo passo é multiplicar os fatores que repetem pelos demais fatores que não repetem. Então essa parte aqui é a parte principal para pôr os números em evidência e escrever a forma fatorada deste polinômio que está sob evidenciação. Okay? Então, os exemplos aqui para essa parte. Eu tenho um primeiro exemplo que já está resolvido, certo? O polinômio dado é 3x ao quadrado mais 6x. O que é que foi feito com ele? Foi decomposto, certo? 3x ao quadrado é o mesmo que 3 vezes x, fazendo aí a separação, né, entre aspas. Mais 6x é o mesmo que 2 vezes 3, né? Lembrando que quando a gente faz a decomposição de um número, a gente escreve ele na forma de fatores primos. Então 2 vezes 3 é a forma de fator primo do 6. E x, né, que não está elevado, então é somente x. O que é que foi feito agora? Perceba que quem foi colocado em evidência foi o 3x. Por quê? Porque nos termos da primeira expressão eu tenho 3x aqui e tenho 3x aqui. Ou seja, o 3x repete em ambos os termos. Então eu coloco o 3x em evidência. Na hora que eu coloco o 3x em evidência, eu abro um parênteses, porque dentro dele vai ficar somente os números que não tem, né, que não ficarão com 3x em evidência. Olhando para o primeiro termo, sobra x, mas olhando para o segundo termo, sobra 2. Essa aqui, no entanto, é a dita forma fatorada deste binômio, né, que está aí sobre termo em evidência. A gente vai fazer o mesmo processo para os demais exemplos. Na letra B, 9y ao cubo menos 12y à quarta é o mesmo que o 9, que é 3 vezes 3, y à terceira é y vezes y vezes y. Menos 12, 12 é o mesmo que 2 vezes 3 vezes 2, certo? 2 vezes 3, 6 vezes 2 de 12, vezes y, já que é y à quarta. Quem é que a gente vai pôr em evidência aqui, né? Vamos pôr em evidência os que aparecem em ambos os termos, né? Veja aqui dos números, da parte numérica, quem está se repetindo é o 3, apenas um 3. Então, o 3 aqui é o número, né, que está em evidência. Então, eu vou ter o 3. E na parte das letras, são esses 3y aqui, ó. Já que em um eu tenho 3 e no outro tenho 4. Então, fica o seguinte, ó. Eu vou ficar com 3y à terceira, porque é o 3 e tenho aqui 3y sendo multiplicados. Então, y à terceira, né? Escrito na forma de potência. Abro parênteses, vou colocar aqui agora o que sobra em cada termo. Nesse primeiro termo, só sobra o 3, menos
Nesse segundo termo, sobra 2 vezes 2 vezes y. 2 vezes 2 dá 4. E o y, né? Pronto, forma fatorada aqui, ok? Dica. Vamos lá agora para as dicas, né? Já que esse processo já começou a ser entendido. Professor, eu vou fazer sempre essa separação com as letras? Porque se houver, por exemplo, um y elevado a 12, eu vou ter que escrever 12 y aqui? Não. Existe uma regra geral, certo? Entre as letras iguais, você vai considerar, ó, preste atenção. Entre as letras iguais, você vai considerar a letra de menor expoente. E os números em si, você teria que fazer, né, o máximo divisor comum, só que não é preciso. Com os números você pode fazer a separação sem problema nenhum, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar desse fato. Eu tenho 5 e 7. 5 não é decomposto. 7 também não, porque são primos. Então, na parte numérica aqui, eu não vou ter fator comum, né? Os dois não têm fator comum. Agora, a parte das letras, eu tenho fator comum. No y, por exemplo, eu tenho y à terceira e y elevado à primeira. A regra é considerar o y de menor expoente. O menor expoente é 1. Então, vai ser o y aqui. O z também considerar o de menor expoente. Eu tenho z elevado à primeira e z elevado ao quadrado. Logo, o de menor expoente é o z à primeira. Ou simplesmente z. Então, fator em evidência aqui, yz. Quem é que vai ficar aqui? Ó? 5. Como eu coloquei y e z em evidência, ó, y a primeira, z a primeira, eu vou tirar daqui então, né? Um y. Ou seja, o grau, que é 3, desce para 2, porque eu estou tirando 1 daqui. Então, eu vou ficar com y ao quadrado. E o z, que é 1, estou tirando 1z daqui, então ele vai sair, né? Então, o z a gente não coloca nessa primeira. Mais 7. Y a primeira sai, porque eu estou colocando o y a primeira em evidência, então estou tirando daqui. E o z ao quadrado eu estou tirando 1z daqui, então vai ficar apenas só 1z, né? Se esse processo aqui que eu usei sem a decomposição ficou confuso, pode usar a decomposição que você vai achar a mesma coisa, certo? Na letra D eu tenho 12abc ao quadrado mais 9a quarta bc menos 6ab a terceira c. Entre os números 12, 9 e 6, né, se eu fizer aí a decomposição dos números, eu vou ter que o 12 é 2 vezes 3 vezes 2, eu já fiz lá em cima, né? ABC quadrado, não vou fazer a separação das letras, mais o 9, que é 3 vezes 3, a quarta BC, menos o 6, que é 2 vezes 3, a B a terceira, C. O que é que eu vou fazer agora? Dos números, quem é que repete? Nos 3 ao mesmo tempo. Nos 3 ao mesmo tempo, quem repete é apenas 3. Então, eu já sei que dos números é o 3 que vai ficar em evidência. Das letras, o A de menor expoente é o A elevado à primeira. O B de menor expoente é o B elevado à primeira. E o C de menor expoente é o C elevado à primeira. Então, 3ABC é fator comum. Vamos lá. Do primeiro sobra 2 vezes 2, 4. Tirando o A daqui, não sobra nada, porque só tem um A. Tirando um B daqui, não sobra nada, porque só tem um B. E tirando um C daqui, sobra ainda um C, né? Já que eu tenho C ao quadrado, então tira um C, fica só C. Então, nessa primeira eu vou ficar com 4C. Mas nessa aqui, parte numérica, só vai sobrar o 3. Tirando um A daqui, fica A a terceira. Tirando um B daqui, não fica ninguém. Tirando um C daqui, não fica ninguém. Então, fica 3A a terceira, menos, parte numérica me sobra 2. Tirando o A daqui, não sobra. Tirando um B daqui, fica B quadrado. Tirando um C daqui, não sobra. Fica assim, deste modo, certo? Observe que fator em evidência, quando você faz o resultado, e se você for fazer a distributiva, você vai obter a expressão inicial, certo? É como se você estivesse fazendo o processo inverso, certo? Se fosse dado isso aqui, você ia fazer a distributiva e achar esse. Qual é o processo inverso? Fatorar. Quando você fatora, acha esse, ok? Então, este é o termo em fator... Termo não, desculpa. Essa é a técnica de fatoração por fator comum em evidência, ok? O segundo caso, que é chamado
de fatoração por agrupamento. O que é que você vai fazer? Você vai usar o fator comum em evidência duas vezes, certo? Então não foge muito do que a gente já vem fazendo. Mas de que maneira você vai fazer isso aqui? Olha só. Normalmente, fatoração por agrupamento vem 4 termos, vem 6 termos, vem 8 termos, vem uma quantidade de termos pares. Assim, desse modo, como tem 4 aqui, você agrupa 2 a 2. Por quê? Porque nesses dois primeiros, quem é o termo que está repetindo? O termo que repete nesse primeiro aqui é o x. O que é que foi feito? Colocou-se x em evidência. Retirando o x e o x daqui. Retirando o x daqui fica y, mais retirando o x daqui fica ninguém. Não fica ninguém, não vou colocar zero. Na verdade fica 1, porque o 1 ele multiplica qualquer número. É como se ele estivesse aqui, ó. Como ele estivesse não, né? Ele está aqui, porque o coeficiente de x é 1. Então, na hora que eu tiro o x, fica 1. Mas, desse outro aqui, ó, quem repete é o 3. Pondo 3 em evidência, eu vou ficar com y mais 1 lá dentro. Então, veja que para agrupamento eu faço a evidenciação dos dois primeiros depois de dois últimos, tornando agora apenas dois termos. E observe que o termo que está em parênteses agora é o termo em evidência de novo. Está repetindo nos dois, então eu coloco esse termo entre parênteses em evidência, parênteses y mais 1, e abro um novo parênteses. E quem é que vai ficar dentro? Vai ficar dentro justamente os números que estão fora do parênteses. X mais 3. Então esta é a forma fatorada. Usei fator em evidência uma vez, usei de novo fator em evidência outra vez, chego nessa parte. Então, vamos fazer outros exemplos. Letra B, fazendo, repetindo o processo, eu vou fazer termo comum aqui. Qual é o número, né, o que está repetindo aqui, né? Qual é o termo que está repetindo aqui? Qual o fator que está repetindo aqui? No caso é o K. K repete. Abro parênteses. Tirando o K daqui, sobra P. Tirando o K daqui, sobra 4. Feito. Mais. Agora aqui. Daqui, quem repete? Repete o Z. Tirando o Z daqui, eu fico com P. Tirando o Z daqui, eu fico com 4. Agora veja que dentro do parênteses, em ambos os termos, P mais 4 é o fator comum. Então, faço de novo, né? P mais 4, abro parênteses, tirando P mais 4 daqui, sobra K. P mais 4 daqui, tira, sobra Z. Lembrando que esse termo que eu estou falando, né, sobre tirar tal termo, nada mais, nada menos é do que fazer uma divisão, né? Eu estou pegando este termo aqui, ó, Kp, e dividindo pelo fator em evidência. Kp dividido para K, sobra P. Por isso que fica P. E aqui do mesmo jeito, né? Kp dividido para Z, sobra P, e assim segue por demais. Fazendo aqui agora, nessa letra C, aqui, quem repete é o Q, só que eu vou colocar o Q de menor expoente, né? Já que os dois são potências. O Q de menor expoente é o Q quadrado. Abre parênteses. Tirando o Q quadrado de Q a terceira, vai me sobrar ainda um Q, né? Mas, tirando o Q quadrado de Q ao quadrado C, vai me sobrar só o C. Neste outro aqui, quem é que aparece em evidência, né? Fator comum. É o 2? É, só que vai além um pouquinho, né? O menos 2 aparece nos dois, ó. Então, eu coloco menos 2 em evidência. Quando eu coloco menos em evidência, todos eles ficam positivos, né? Que é fazer uma divisão, ó. Se fosse feita a divisão, por exemplo, de menos 2Q por menos 2, menos com menos dá mais, né? Tirando 2 daqui, sobra Q. E aqui do mesmo jeito, menos 2C dividido para menos 2, cancela, fica somente C. C positivo, né? Menos com menos, mais. Agora, eu vou colocar o Q mais C em evidência, ficando aqui no outro parênteses, Q ao quadrado menos 2. Acabou-se, certo? Então, esse aqui é o segundo caso. O terceiro caso é o caso de trinômio quadrado perfeito, ou seja, o que é esse trinômio quadrado perfeito? Relembrando o produto notável, a gente viu esse tipo de produto notável que gerava isso, né?
Qual era a regra? Lembra da regra? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui é chamado de trinômio quadrado perfeito, certo? É um trinômio 3t e é quadrado perfeito porque justamente ele se origina de uma potência de expoente 2, né? Um quadrado. Então, o processo será o inverso aqui, né? Vai ser dado para você esse tipo de trinômio e você vai transformar nisso aqui. De que maneira? Existem dois modos. Eu vou explicar o modo mais complicadinho, né? Porque primeiro você aprende a forma mais complicada e depois você aprende a forma mais fácil, depois de ter aprendido esta. Então, qual é o processo? Você vai pegar o termo do meio e separar em duas partes iguais. Separar em duas partes iguais é o mesmo que dividir por 2, certo? Se eu tenho 2AB, então vai ficar AB mais AB. Foi separado aqui, certo? Essa parte completinha aqui, ó, é nada menos, nada mais do que o 2AB. O que é que eu faço com esses quatro termos? Aplico o caso anterior, né? Por agrupamento. Se eu fizer isso, vai dar certo. Agrupando aqui esses dois primeiros, A em evidência, vai me sobrar A mais B. Nesses últimos dois, quem é que está em evidência é o B. Colocando B em evidência, vai sobrar A mais B. Fazendo de novo a fatoração, A mais B em evidência, me sobra A mais B. Olha que os dois são iguais. Quando os números em multiplicação são iguais, a gente pode escrever como forma de uma potência. Então, eu consigo escrever dessa forma. A gente encontra a forma fatorada utilizando fatoração por agrupamento. Eu vou fazer a mesma coisa nos exemplos aqui embaixo. São 3 exemplos. A tela está torta? Está um pouco torta. Deixa eu para cá. Pronto. Primeiro, x² mais 4x mais 4. Qual é o primeiro passo? Esse termo do meio dividir em duas partes iguais. Então, eu repito x². 4x em duas partes iguais é 2x mais 2x. E repito o último, 4. Próximo passo, colocar em evidência quem aqui? O x, né? X em evidência vai me sobrar x mais 2. Mas, nesse último aqui, quem é que aparece em evidência? O 2, né? Uma vez que o 4 aqui é 2 vezes 2. Então, 2 em evidência, daqui me sobra x. Daqui me sobra 2. Agora eu tenho x mais 2 e x mais 2. Coloca de novo em evidência x mais 2 por x mais 2. Finaliza aí x mais 2 elevado ao quadrado. Então, feita a forma fatorada. Letra B, do mesmo jeito. Termo do meio. Termo do meio separar em dois termos iguais. 6 por 2 é 3, então vou ficar com 3xy duas vezes, né? Aí, 9x ao quadrado mais 3xy mais 3xy mais y ao quadrado. Fatorando, aqui, quem é que repete? Quem repete aqui é o 3, porque 9 é 3 vezes 3. Então, 3 repete a parte numérica. Na parte das letras, o x. Pondo 3x em evidência, tirando daqui, me sobra 3x, né? 9x ao quadrado dividido para 3x, 3x. Mas, tirando 3x daqui, me sobra y. Mas, aqui, colocando em evidência o y, né? A gente coloca y aqui em evidência. Vai me sobrar 3x mais y. E, portanto, vou ficar com 3x mais y, que multiplica 3x mais y. E finalizo com 3x mais y elevado ao quadrado. Ok? Último, termo do meio agora é um número negativo. Mesma coisa, né? Separa em duas partes iguais. Repete o 16m², né? Menos 12m, mais 9. Para a gente enxergar melhor a separação aqui, ó, né? Esse 16 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, m² menos o 12, que é 2 vezes 3 vezes 2m, ok? Menos, nesse outro também eu faço a separação, 2 vezes 3 vezes 2m, mais o 9, que é 3 vezes 3. Fica melhor da gente entender. Fazendo aqui e fazendo aqui, né? Fator comum, m,
das letras eu sei que é o M, dos números, né? É o 2 vezes 2, são 2 de cada. Então, 2 vezes 2, M. E aqui, retirando o 2, né? E o M, vai me sobrar ainda 2, que é 4, e um M. Menos, retirando daqui, me sobra 3, né? Tira 2, M. Agora daqui, ó, menos e mais, eu vou colocar o fator comum, menos, né? Menos quem? Quem repete nos dois é o 3, somente o 3, somente o 3. 3. Aqui fica 4M, mais aqui fica mais não, né? Como coloquei menos em evidência, ó, menos com menos dá mais, foi o primeiro, e menos com mais vai me dar menos, que é o segundo. Vou colocar aqui em cima que eu errei. Aqui, ó, é 4M, né? Colocando em evidência 4M menos 3, né? O que está no parênteses. Eu vou ficar com 4M menos 3, que multiplica 4M, porque 4M é o daqui, menos 3. E por fim, 4M menos 3 ao quadrado. Eita, cortou ali na tela, né? Deixa eu mostrar direitinho, que eu não percebi. Pronto, fica dessa forma aqui, ó. Se, por acaso, você, aluno, achou difícil fazer por esse método, existe um método muito mais simples para se resolver trinômio quadrado perfeito, certo? Qual é o método mais simples de fazer isso aqui? Vamos ver agora. O modo mais simples de fazer é por esse processo aqui, ó. Você tem um trinômio quadrado perfeito, dessa forma ele resulta nessa, né? Sendo ele aqui no termo do meio sendo positivo ou negativo, lá também vai ser positivo ou negativo. Se for positivo, lá é positivo. Se for negativo, lá é negativo. É o termo do meio quem define o sinal. Mas quem é que define esses valores aqui, ó? Justamente a raiz quadrada do primeiro, certo? Você vai fazer raiz quadrada de A ao quadrado. Então dá A, então A é o primeiro daqui. E a tirar a raiz quadrada do último, né? Raiz quadrada de B ao quadrado é B. E dá justamente o segundo termo. Pronto, só fazer isso. Não vai precisar usar a fatoração em agrupamento. Então, fazendo aqui, ó, o mesmo processo, a raiz quadrada desse, né, a raiz quadrada de x ao quadrado, me dá x, raiz quadrada do último, né, raiz quadrada de 4 é 2. Então, aqui dentro do parênteses, ó, vai ficar x, que foi o primeiro, e 2, que é o segundo. Qual é o sinal que vai ficar aqui? O sinal do termo do meio, o sinal daqui, ó, que é negativo, então aqui vai ser negativo. E eleva ao quadrado. Pronto. Acabou-se. Essa é a forma fatorada. Bem mais simples, né? Então o outro aqui eu posso fazer também da mesma forma, né? Tirando a raiz quadrada disso, ó, raiz quadrada de 4y ao quadrado. Tem que tirar a raiz quadrada do 4 também, né? Raiz quadrada do 4 é 2, raiz quadrada de y ao quadrado é y. E tirando a raiz quadrada do 9, né? Raiz quadrada do 9 é 3. Então, no parênteses vai ficar os meus resultados, 2y e o 3. Qual é o sinal do termo do meio? O sinal do termo do meio é positivo. Então, aqui vai ser positivo e eleva ao quadrado, forma fatorada. Pronto. Bem mais simples, né? É assim que se resolve o trinômio quadrado perfeito. Resolve não, né? É assim que se escreve a forma fatorada. O quarto caso é o caso bem similar a esse, porque a gente vai usar a mesma técnica, né? Deixa eu subir aqui a letra D e pronto. Eita, cortou um pouco a técnica. Tá bom até aqui. Olha só, diferença dos quadrados. A ao quadrado menos B ao quadrado igual a mais B vezes A menos B. O que é que está dizendo? Se você retirar, né, a raiz quadrada do primeiro, que é A, e a raiz quadrada do segundo, que é B, então você vai conseguir formar uma multiplicação de dois binômios em que os números que ficam dentro são os mesmos que você tira daqui, ó, AB, AB, só que um é soma e o outro é diferença. Só fazer isso, ok? Então, nesse primeiro exemplo, eu vou tirar a raiz quadrada de 4x. A raiz quadrada de 4x é 2, a raiz quadrada de 4, e a raiz quadrada de x quadrado é x, né? Se tiver dúvida de como tirar a raiz quadrada deste número, é só tirar a metade, né, do expoente. Metade de 2 é 1, como 1 não precisa colocar aqui, fica x.
Raiz quadrada de 9 é 3. Então aqui vai ficar como? 2x mais 3. De novo, 2x menos 3. Um com a soma e um com a diferença. Ok? Então, para o próximo aqui também é simples. 25m, né, ao quadrado, tira a raiz, fica 5m. E raiz quadrada de 16n quadrado fica 4n. Logo, aqui dentro vai ser 5m mais 4n. E depois 5m menos 4n. Pronto. Letra C. Letra C eu tenho x à quarta. Eu falei neste tanto como faz, né? Raiz quadrada de x à quarta vai ser x ao quadrado. É só dividir o expoente pela metade para tirar a raiz, sempre, ok? E a raiz quadrada de 1 é 1. Logo aqui vai ficar x ao quadrado mais 1 e x ao quadrado menos 1. Pronto, feito. E a letra D, né? A letra D é 36y ao quadrado, tira a raiz disso, eita, tá cortando, que dá 6y, e raiz quadrada de 81x à sexta. 81 raiz quadrada é 9, x à sexta, raiz quadrada é x à terceira. Então logo vamos ficar com 6y mais 9x à terceira, depois 6y menos 9x à terceira. Pronto, essa é a quarta técnica de fatoração, ok? Faltam só mais duas para discutir. Quinto caso é a soma de dois cubos. Quando você tiver a soma de dois números que são cubos perfeitos, ou seja, dá para tirar a raiz cúbica desse e desse, você pode escrever desta forma aqui, ó, que é mais longa, mas é simples. Qual é o processo? Retira-se a raiz cúbica do primeiro, raiz cúbica vai dar A, retira-se a raiz cúbica do segundo, né? Vai dar B. Então, os resultados é A e B. O primeiro parênteses, então, é formado por A mais, o mesmo sinal daqui, certo? Já que aqui é mais B. Já o segundo parênteses, ele vai ocorrer dependendo do primeiro. O que é que você vai fazer no segundo? Vai ser o primeiro número ao quadrado, menos os dois números daqui multiplicados, mais o segundo número ao quadrado, certo? Você vai fazer esta multiplicação. Exemplo, eu tenho 8 mais x ao cubo. O 8 é um cubo perfeito. Por quê? Porque quando eu tirar a raiz quadrada de 8, raiz cúbica de 8 dá 2. E a raiz cúbica de x ao cubo é x. Logo, o primeiro parênteses vai ser formado por 2 mais x. O segundo parênteses agora vai ser formado a partir desse. O que é que faz? O primeiro ao quadrado, então 2 ao quadrado, menos os dois números sendo multiplicados, então 2 vezes x, mais o quadrado segundo, vai ficar x ao quadrado. Resolvendo isso, fazer para cá, repete o primeiro, 2 mais x, e no segundo 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes x é 2x, mais x ao quadrado, fecha parênteses. O mesmo processo segue para essa aqui, ó. Raiz cúbica de y à terceira é y. E a raiz cúbica de 1 é 1. Vai ficar assim, y mais 1. Foram os resultados de aqui. Segundo parênteses, y ao quadrado menos 1 vezes y mais 1 ao quadrado. Seguindo a regra, né? Olhando para cá sempre, ou para cá. Ajeitando isso, né? Fica y mais 1, que multiplica y ao quadrado, menos y mais 1, né? 1 ao quadrado, 1. Acabou. Essa é a forma fatorada desse aqui. Neste último, do mesmo jeito, certo? Vamos tirar a raiz cúbica de 64y à terceira. 64, raiz cúbica de 64 é o 4, né? 4 vezes 4 vezes 4, 64. Então é 4. Raiz cúbica de y à terceira é y
e a outra, né? Raiz cúbica de 125, que é o 5. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então, aqui no primeiro parênteses, vamos ficar com 4y mais 5. Abre o segundo, vai ficar com 4y, né, ao quadrado, menos o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado. Ajeitando, repito o primeiro, mais 5. Segundo parênteses, 4y ao quadrado é 16y ao quadrado, menos 4y vezes 5 é 20, fica com 20y, mais 5 ao quadrado, que é 25. Acabou-se, forma fatorada desse aqui. Um pouco maior, mas se resolve da mesma maneira, certo? O sexto caso de fatoração é a mesma coisa que deve ser feita, certo? A única diferença é o sinal que muda. Se aqui é menos, então no primeiro parênteses é menos, e aqui será mais. O que acontecia lá no primeiro. Deixa eu ver se eu consigo colocar os dois aqui. Pronto, ficou. Olha só, no primeiro é mais, e muda o sinal do termo do meio para menos. Nessa aqui é menos, menos, e muda o termo do meio para mais, né? Fica ao contrário e aplica a mesma regra para se fazer. Ok? Então, nesse primeiro caso aqui, você vai extrair a raiz cúbica de 1, que é 1, e vai extrair a raiz cúbica de 8b ao cubo, né? Raiz cúbica de 8 é 2, raiz cúbica de b ao cubo é b. Logo, você vai ficar com 1 menos 2b. Abre parênteses, primeiro ao quadrado. Se aqui é mais, agora vai ser menos. O primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? 2b ao quadrado. Ajeitando esse daqui, repito o primeiro, 1 menos 2b. E com o segundo vou resolvendo o que dá, né? 1 ao quadrado é 1, mais 1 vezes 2b é 2b, mais 2b ao quadrado, 4b ao quadrado. Feito, forma fatorada. Com este outro aqui do mesmo jeito, né? Vou fazer raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é 3, né? 3 vezes 3 vezes 3 é 27. E a raiz cúbica de x ao cubo, que é x. Logo, aqui dentro vai ficar 3 menos x. E no segundo, 3 ao quadrado mais 3 vezes x mais x ao quadrado. Ajeitando, vou ficar com 3 menos x, que multiplica 9. 3 ao quadrado, 9, mais 3x, mais o x ao quadrado. Fecha. Pronto, terminada aí a fatoração, ok? É dessa forma que a gente procede para o sexto caso. Então, nossa aula é esta, certo? São os 6 casos de fatoração apresentados e espero que de alguma maneira tenha clareado aqui as ideias a respeito de fatoração. Alguns livros, eles só trazem os 4 primeiros casos, né? Esses 2 últimos casos são mais ocultados por serem um pouquinho menos usados nas operações que envolvem polinômios. Mesmo assim, achei importante trazê-los aqui para conhecê-los. Então é isso, espero que tenham gostado, espero que possa ajudar em alguma maneira e resolvam exercícios, certo? De fundamental importância. Então até uma próxima aula e a gente se vê.